Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal de copywriting, tá? O copywriting raiz, o copywriting que vende bilhões, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre como transformar a sua big idea em uma história, beleza? E isso é muito importante, a gente vai falar aqui sobre como é importante você conseguir transformar a sua ideia em história e passar isso na sua comunicação de vendas, beleza? Então o poder das histórias, beleza? A gente chegou aqui como raça humana porque conseguimos contar histórias. Histórias conectam, está em nossa essência, beleza? Como assim? O nosso aprendizado foi sendo passado de geração em geração graças ao nosso poder de contar histórias e de aprender através de histórias, beleza? Se tem um buraco ali, eu passei ali, caí no buraco, eu vou contar para alguém essa história, que eu fui ali cair no buraco, e depois o outro cara não vai cair no buraco de novo, tá? Um exemplo bobo aqui, pra gente conseguir entender que a gente só consegue evoluir porque conseguimos passar conhecimento de um para o outro, de pai para filho, e esse conhecimento é passado em história, porque histórias conectam e histórias ficam gravadas na nossa cabeça. Então, por isso que é muito importante a gente saber contar uma história, porque histórias se conectam, tá? E, além disso, o nosso ego também gosta de histórias, beleza? É o que nos faz nos identificarmos com nós mesmos, tá? A gente gosta de ter uma história de vida, a gente gosta de viver uma história, a gente gosta de contar a nossa história, de ter uma história, beleza? Por quê? Porque o nosso ego gosta muito disso e precisa disso para se identificar como eu. Tá? Então, tudo isso foi para falar que histórias são muito importantes e fortes. Então, podemos usar isso para poder vender e fazer marketing. E a gente chama isso de storytelling, beleza? Existe uma ciência sobre storytelling e vários livros sobre isso. Eu recomendo que vocês estudem isso a fundo, porque isso é muito importante. E se você aprender a contar história, isso vai melhorar muito a sua capacidade de comunicação e de vendas e marketing, beleza? Então, transforme os seus depoimentos em histórias, beleza? Ao invés de um depoimento dizendo apenas obrigado, coloque elementos de histórias nos seus depoimentos. Elementos da história são o quê, beleza? Conflito, drama e transformação. Então, na sua história precisa de ter um conflito, um drama e uma transformação. Isso é a essência de uma história, beleza? E esse também é um dos melhores elementos de prova que existem, tá? Porque você está colocando credibilidade, benefícios, drama e emoção quando você conta uma história, tá? Então isso é um elemento de prova muito forte. A gente já tem vídeos aqui no canal sobre elementos de prova. Então volta aí alguns vídeos atrás que você vai ver vídeos sobre elementos de prova, sobre credibilidade, porque isso é muito importante. Você conseguir provar a sua ideia eu diria que é o mais importante para você conseguir vender, é você conseguir provar o que você está falando, beleza? Então isso por si só já é copy, tá? Então a gente contar uma história, escrever uma carta de vendas em forma de história, de depoimento, por si só, isso já é copy, beleza? Então a sua história pode ser por si só a big idea. Então como fazer? Pegue a melhor história de transformação que você tem, beleza? Então pegue o seu produto resolve um problema, o seu produto transforma a vida da pessoa de alguma forma. Então você vai pegar a melhor história de transformação que você tem e vai transformar o elemento mais forte dessa história em uma única frase. E apoie com outros depoimentos que provem a história que você acabou de contar. Então é o seguinte, pega o melhor depoimento que você tem, a transformação, conte isso em forma de uma história e pegue os outros depoimentos para poder dar a base nisso, ou seja, para poder provar a prova, entendeu? Então você vai usar os outros depoimentos para poder provar o próprio depoimento, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, só para vocês entenderem que isso por si só já é uma forma de copy. Então observe essa copy aqui, claro que essa aqui é a sua capa, a headline, por trás dessa página tem outras inúmeras páginas de copy, mas observe aqui ó, paciente cardíaco faz as suas artérias ficarem absolutamente limpas. Enfim, aqui tá falando de depoimentos, tá vendo? Olha só, da página 4 até a página 6 é um depoimento. Depois da página 6 à página 8 é outro. Depois da página 8 até a página 13 é outro. Então, basicamente, a copy do cara, que é o seguinte, how did they beat the system? É tipo, como eles venceram o sistema. E aqui fala assim, ó, as estatísticas falam que o seu auge, né, o auge da sua idade é aos 25 anos. E aí você, nos 50, você já está
você já começa a ficar cansado, ficar meio acabadinho aqui. Hit the skids é um termo em inglês. E se você não morrer aos seus 70, você vai acabar pegando Alzheimer. Mas essas pessoas aqui conseguiram vencer o sistema, conseguiram não seguir essa linha que é o pico aos 25, aos 50 você já está muito mal, e aos 75 a sua vida já está basicamente acabada. Então, observa que a copy dele é basicamente mostrando pessoas que conseguiram vencer isso e conseguiram ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável. E ele prova isso através de depoimentos muito bem contados, depoimentos de 2 páginas, de 3 páginas, de 4 páginas. Então, transformar os seus depoimentos em uma história é muito interessante, beleza? Então, basicamente, voltando aqui, a big idea do cara é como essas pessoas venceram o sistema, e a copy dele se resume a isso, beleza? Então, essa é a big idea dele é a história, tá certo? Então, vamos aqui um pouco mais a fundo nos tipos de história que a gente tem, beleza? A gente tem as histórias chamadas de rags to riches, que é o quê? Basicamente, antes e depois, era pobre, ficou rico, estava quase morrendo e ficou saudável de novo. Ou seja, estava no fundo do poço e agora está no pico, está no auge, tá? E aí, existe o from good to great, que são as pessoas que já estavam boas, já estava bom e ficou ainda melhor, tá? E claro, você tem que adicionar um drama disso. E isso, inclusive, aumenta a credibilidade do seu produto. Ou seja, imagina uma pessoa que já é rica e aí com o seu produto ela ficou ainda mais rica ou muito mais rica. Então, isso aumenta ainda mais a credibilidade do seu produto porque ele funciona para as pessoas que já são ricas. Isso é muito legal, tá? Então, existe um outro tipo de história que é to demonstrate a contrast. Como assim? Então, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, que é o exemplo do Two Young Men do Wall Street Journal. Essa cópia é o seguinte, basicamente, falando aqui em termos gerais, de forma resumida, ele falava o seguinte, duas pessoas que estudaram no colégio junto, que eram colegas de sala, uma tomou um caminho na vida, o outro tomou outra, essa aqui se deu muito bem, ficou muito bem sucedida, aliás, não era no mesmo colégio não, era na mesma empresa, 2 pessoas da mesma empresa, que trabalham na mesma empresa, uma chegou a CEO, a um cargo altíssimo, e a outra ficou em um cargo ruim e não teve o sucesso que a outra pessoa teve, sendo que essas pessoas tiveram as mesmas condições iniciais, tá certo? Então, basicamente a cópia inteira contando essa história. Lógico, no final fala que o que foi bem sucedido, a diferença dele é que ele comprou um produto e o outro não comprou o produto, e claro, o copywriter está vendendo este produto. Então a ideia é mostrar que caminhos diferentes levam a lugares diferentes, não necessariamente pior ou melhor, mas se você tem um prospect que está querendo chegar em tal caminho, você pode falar que com o seu produto ele vai conseguir chegar nesse caminho. Então conte a história como uma forma de mudar a perspectiva do prospect. Tente mostrar que ele está em um momento de decisão na sua vida, em um ponto de inflexão, ou seja, a decisão de comprar ou não o seu produto, e isso vai fazer com que a vida dele tome rumos diferentes. Se ele comprar o seu produto, a vida dele vai tomar um rumo, se ele não comprar o seu produto, a vida dele vai tomar um outro rumo completamente diferente, beleza? E sua vida será dramaticamente diferente dependendo da decisão que ele tomar, beleza? E existe um outro tipo de história que é to convey quality, que é a história sobre a criação do seu produto contada de forma dramática, beleza? Então você pode contar a história da criação do seu produto de uma forma que conecta muito. Então aqui a gente tem um exemplo que é, se eu não me engano, também do Gary Bencivenga, que é uma máquina de barbecue, tá? Uma máquina de barbecue como se fosse uma churrasqueira, só que nos Estados Unidos é um pouco diferente a forma como eles fazem churrasco. Enfim, barbecue é churrasco, só é um pouco diferente do nosso churrasco, beleza? Então observe aqui, ó, que ele está literalmente contando a história do produto dele, tá vendo? Então ele fala em maio de 2005, e o que aconteceu em maio de junho de 2005, então ele está contando a história de como foi desenvolvido o produto, beleza? E histórias como essa agregam valor e você consegue adicionar benefício e exclusividade. Por quê? Porque você está contando uma história específica do seu produto, uma história, olha só, o produto dele começou em 2001 e aqui ainda nem acabou a copy, já está em 2005, tá? Então é um produto muito exclusivo e isso adiciona credibilidade e aumenta o poder de persuasão da sua copy, beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro aí os tipos de história que a gente tem e como você faz para poder fazer com que a sua big idea se torne uma história
e que isso possa fazer você vender ainda mais, porque as histórias têm um poder para nós seres humanos muito grande, beleza? Então, galera, se vocês gostaram dessa aula e quiserem esse mapa mental, primeiro link aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like aqui também para eu saber se você está gostando ou não deste conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui!